Leitinho, você vai enviar mensagem. Foi. Gente, começando então o período letivo de ciências morfofuncionais aplicadas aos sistemas nervoso e endócrino. São dois sistemas que eu particularmente tenho uma queda especial, porque principalmente o sistema nervoso é muito complexo e é muito interessante de estudar. O sistema endócrino também, que é responsável aí por diversas patologias importantes, de relevância no meio da medicina veterinária. Então, são dois sistemas que necessitam de um bom entendimento, de um bom fundamento, para que vocês tenham essa base para poder exercer a profissão de forma plena, tudo bem? Então, vamos aproveitar o período, tirem dúvidas sempre que necessário, eu estou à disposição, tá? Em qualquer momento, vocês podem me mandar mensagem por aqui, pelo Teams, pode me mandar e-mail, tem gente que tem o meu Instagram, pode me manda mensagem lá pelo Instagram também, então eu tô, para quem já me conhece, tem aqui pessoal que já me conhece, eu tô sempre à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Eu sempre adoro manter uma relação próxima, com vocês, porque eu acho que isso acrescenta muito, tanto para vocês quanto para mim, para ambas as partes, para a gente poder crescer juntos. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de introdução, que é de generalidade sobre o sistema nervoso. Aqui a gente vai aprender a base de alguns conceitos, para que a gente possa seguir com a disciplina falando a mesma língua, na aula de introdução mesmo, que é sobre generalidades. Então eu vou deixar aqui o slide aberto e também vou contar com a ajuda do nosso amigo aqui, do nosso cachorrinho, quer dizer, cachorrão, pastor alemão, para a gente poder acompanhar aqui anatomicamente a disposição do sistema nervoso dele, ó. Gabi, Poder ver nas estruturas. Oi. eu posso só tirar uma dúvida com você? Claro. As aulas, você vai gravar e vai postar em algum lugar pra gente assistir depois? Vou postar no YouTube. Eu posto no YouTube sempre. Tá bom, obrigada. Nada, minha querida. Tava baixinho, não tava te escutando. Beleza. Vamos lá, gente. Comecemos então com as nossas generalidades. Antes de começar a falar qualquer coisa, pessoal, dos conceitos do sistema nervoso, eu quero passar esse vídeo aqui para vocês, e depois a gente conversa sobre ele. É um vídeo muito rapidinho, que ajuda bastante aqui no nosso entendimento. O vídeo está passando legal para vocês aí? Ó. Vocês estão conseguindo assistir ele, assim? Então, eu tô pausando de propósito. Ah, tá aparecendo. Tá direitinho? Tá, né?
Bom, povo, esse vídeo aqui, né, é bem curtinho. Ele fala sobre a domesticação, né, o prelúdio da domesticação dos cães, né? Vocês veem que, assim, eu vou colocar o vídeo para passar aqui novamente, desde o início, e a gente vai conversando sobre ele, olha só. Ele está representando, né, uma situação, né, que presume-se que seja inicial. Claro que isso daqui tudo é uma representação do History Channel, né? De uma criança, isso daqui é na Era do Gelo, né? Bem, há bastante bilhões de anos atrás. Então, uma situação em que o lobo ali iria atacar uma criança, a mãe, né, raciocinando ali de uma forma a ter a dar ao lobo o que ele queria, que seria alimento. Ela joga um pedaço de comida, um pedaço de carne, né, para esse animal, né, um lobo selvagem. A criança sai, se esconde, né, o lobo come e ela pode ficar ali numa boa, né, e o lobo tem o que ele quer. Então essa seria a primeira relação ali de aproximação entre o homem e o lobo, em que o lobo não é o predador do homem ou vice-versa. Então, a partir desse momento, esses lobos, eles foram, de alguma forma, começando a se aproximar dos humanos, porque os humanos se alimentavam, né, e deixavam os restos de comida para esses animais. Aqueles que eram mais adaptáveis, mais mansos, né, porque existe essa característica genética, né, nos animais, dos lobos, eles foram se aproximando dos humanos aos poucos, porque tinha comida. Daqui a pouco esses animais estavam dentro da caverna com os humanos, né, porque tem abrigo, né, quente, não tem neve, né, tem carinho, tem uma relação ali amistosa entre ambos. Então, esses lobos que foram se aproximando, eu não preciso mais caçar, eu não passo mais frio, né, eu não passo mais necessidade, então eu vou seguir esses caras aqui, eu vou seguir esses, esses caras aqui pelados de duas pernas, porque é vantagem para mim, né? É vantajoso. E o homem, por sua vez, né, o ser humano, por sua vez, né, eu não preciso mais lutar contra esses animais, eles não representam mais ameaça para mim, eles me ajudam a caçar, né, porque os lobos, né, são caçadores incríveis, principalmente aqui na Era do Gelo, né, e me protegem. Então, é uma relação ali de troca. Os lobos que se adaptaram, que se aproximaram, né, eles foram evoluindo, né, modificando o seu sistema nervoso de geração em geração, né? Essa modificação significativa que levou à melhoria e maior sobrevivência da espécie, ela foi sendo selecionada, né, de geração em geração e sendo mantida, né? Então, esses animais que ficavam perto dos humanos geravam indivíduos mais dóceis, né, mais adaptáveis a ficar com os humanos. E o ser humano, extremamente migratório, migrava muito, e os lobos, né, que foram evoluindo para os cães, né, foi passando de uma espécie diferente, né, do Canis lupus, foi para o Canis familiaris, que é o cão doméstico, foi acompanhando o homem nas suas migrações. Para cada lugar que o homem ia, tinha um clima diferente, uma umidade diferente, um tipo de alimentação. Então, o cão ele foi modificando o corpo, né, para que ele se adapte a esse novo ambiente. Então, daí a gente vai vendo o quão diferentes são as raças de cães, né, cada uma delas originada numa parte do mundo,
né, com as suas características físicas, tá, de fenótipo. Mas o genótipo é curioso isso, né? O genótipo é o mesmo. Né? O genótipo da espécie canina é o mesmo, né? Desde do Pinscher até o Dog alemão. Né? Então, é a mesma espécie, só adaptada para diferentes regiões, para diferentes situações. Né? E ainda tem a seleção artificial do homem, né? Que seleciona as características das raças que ele quer. Né? Por exemplo, os animais braquicefálicos com focinho mais curto, com um corpo mais, né, abauladinho ali, em forma de barril, né? Ou então os animais que são para trabalho com gado, enfim. Tá? Para as diferentes ali aptidões das raças são selecionadas de forma artificial. Então não é só a seleção natural, também a seleção artificial. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui nesse vídeo é que tudo começa, gente, toda essa adaptação, essa adaptação que leva à proliferação e à sobrevivência da espécie às diferentes situações ambientais que vão sendo impostas, vem primeiro do sistema nervoso. Tá? O sistema nervoso, ele se adapta a essas diferentes situações, tá? Essa adaptação leva à sobrevivência da espécie e essa adaptação vai sendo passada de geração em geração. Tá? Então, se os pais se adaptaram, eles vão gerar filhos que vão se adaptar mais facilmente e isso vai sendo selecionado. Tá? Falando também, ó, deixa eu passar para o outro slide. Como então que o lobo evoluiu para o husky siberiano? Né? Assim, eu estou colocando uma raça bem primordial, né? Uma raça que é muito próxima do Canis lupus, o husky siberiano. Né? Um animal ali que parece o malamute do Alasca. Né? São raças ali que se assemelham muito ao lobo, porque também estão no ambiente ali que provavelmente a domesticação dos cães começou, que foi ali na Era do Gelo e tudo. Né? Por que esses animais evoluíram assim? Por conta da adaptação desse sistema nervoso deles, e vocês veem que o sistema nervoso adaptado a essas condições, ele também vai levando a modificações físicas do animal, tá? Então, ele faz essa seleção da espécie devido a essa adaptação. Tá? Esses animais que são árticos, que vivem no frio, eles têm uma pelagem mais densa, maior cobertura de gordura no subcutâneo. Já os cães que vivem em ambientes áridos, né, por exemplo, o saluque, né, que é uma raça mais aí também bem antiga, que são aqueles cães bem magros, tipo galgos, que viviam com os faraós, né, são uma raça muito bonita, o Afghan Hound, o Borzoi, que também é uma raça muito antiga, que nem late direito. Esses animais já se adaptaram para climas áridos, então eles têm um pelo bem pouco denso, né, tem pouca cobertura de gordura, gordura no tecido subcutâneo. Né? Então, depende tudo da adaptação. Né? A gente vê também pela nossa própria espécie, pela espécie humana. Né? Cada fenótipo humano, né, é uma adaptação ao ambiente que a gente vive. Né? Então, isso é muito interessante de ver essas características evolutivas. Tudo bem? Então, é isso que eu queria introduzir, assim, falando para vocês como que o sistema nervoso é fantástico. Por exemplo, esse passarinho aqui. Olha só o que ele aprendeu. Olha só que curioso. Né? Esse aqui, ele se adaptou a uma região em que há muitas cercas. Né? Esse daqui, então, ele consegue pousar dessa forma, ó, de colocar aqui os dois
pezinhos dele, um em cada cerca, e numa boa, se adaptou. Tá? Se tiver um outro da mesma espécie que não consegue pousar numa cerca, né, só consegue pousar no chão, ou então em árvores, vamos dizer que aqui quase não tenha mais árvore, que foi tudo desmatado, é o que está acontecendo cada vez mais, né? Ele não, um outro aqui que não consegue pousar, vai pousar no chão, né? E esse vai ser o quê? Caçado, vai ser comido, vai ser predado, né? E não vai sobreviver. Então não vai passar os seus genes à frente. Agora, esse aqui vai acasalar e vai passar à frente essa adaptação dele. Tá? Então a gente vai selecionando, isso é uma seleção natural, né? Vai sendo selecionado esse pássaro aqui, essa espécie de passarinho que se adaptou às cercas, ao ambiente com cercas, né? E aqui, essas duas figuras ilustrando a domesticação dos cães, que a gente já viu bem ali no vídeo, né? Ó. Então, como que um lobo, né, a espécie, né, foi evoluindo junto com o ser humano, né? Então, a gente tem aqui o lobo e aqui uma raça de cão, essa daqui seria um border collie, pode ser, tá? Todos esses borders ali têm umas características muito parecidas, né? Então, de um animal, né, que sobrevivia ali na era do gelo, que era muito feroz, né, e não se relacionava bem com o humano, inclusive era predador do humano e vice-versa, o humano era predador dele também, né? Esse se adaptou a essa raça de cão aqui, por exemplo, que lida com um gado, que lida com ovelhas, né? Então é bem interessante isso, tudo bem? Então o sistema nervoso ele traz para a espécie a capacidade de reações. Para toda ação há uma reação. A gente nunca deve esquecer dessa afirmação, dessa frase quando fala do sistema nervoso. Então essas reações levam à adaptação ao meio e à sobrevivência da espécie. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, para a gente falar do sistema nervoso, a gente tem que gravar e entender esses três conceitos, essas três propriedades aqui do sistema nervoso, que são a irritabilidade, a condutibilidade e a contratilidade. Tudo bem? O que seria a irritabilidade? Ó, a irritabilidade é a capacidade do sistema nervoso de perceber as mudanças, tá? De ser sensível às mudanças, sejam essas vindas do meio externo ou do meio interno, tá? Do ambiente ou do próprio organismo. Por exemplo, do nada esquentou, né? Esquentou assim, de manhã a gente começa com um clima mais ameno, né? E conforme vai se aproximando do meio-dia, vai ficando cada vez mais quente, né? Um dia que a gente não esperava estar tão quente, mas esquentou muito, tá? O nosso sistema nervoso, né, e de todos os animais ali, claro, os mais evoluídos, né, os cordados, que tem um sistema nervoso ali bem organizado, né, esse sistema nervoso é capaz de perceber essa mudança climática, né, que aumentou a temperatura através dos receptores localizados na pele, né, os termorreceptores, né, os receptores de temperatura. Tá? Condutibilidade. Esses estímulos que foram gerados pelo aumento da temperatura nesses receptores são levados dos mesmos até o sistema nervoso central. Tudo bem? O sistema nervoso central vai interpretar isso, né? Vai poder gerar ali todas as respostas necessárias para esse aumento de temperatura. Então, a gente chama isso de contratilidade. Então, aumentou o calor, aumentou a temperatura, por exemplo, temperatura. Tá?
Esse aumento vai do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central gera uma resposta para esse aumento de temperatura, que seria o quê? Sudorese, né? Seria a busca por um local mais fresco, no nosso caso, né, um ventilador, um ar-condicionado, né, algo que possa gerar um conforto térmico para o nosso corpo, de modo de modo que o funcionamento do organismo se mantenha otimizado. Tá? A respiração também, né, vai aumentar a frequência para poder eliminar o calor pelo vapor de água na respiração. Tá? Então, tem várias respostas aqui que o sistema nervoso gera. Tá? Então, detectar, conduzir de uma parte do sistema nervoso a outra, né, e gerar uma resposta. Então, irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Tudo bem? Povo, alguma dúvida? Tudo certo? Por enquanto, sim, professora. Tudo certinho? Então tá bom. Ah, o pessoal chegou aí. Agora que eu parei aqui para ver. Belezinha, então. Ah lá, pessoal, eu vou usar agora para a gente visualizar bem aqui anatomicamente o nosso cachorro. Olha lá. Olha aqui. Vamos colocar que esse animal aqui bateu, né, de alguma forma ele traumatizou de forma bem leve aqui o antebraço dele. Aí ele levou uma pancadinha, bateu numa porta, alguma coisa do tipo. Aí então ele bateu aqui. Quando ele bate, né, os receptores, se tivesse sido uma batida, né, mais incisiva, os nociceptores, que são os receptores de dor, vão ser ativados, senão somente os receptores de pressão. Então, se for uma coisinha mais leve, os barorreceptores aqui, né, de pressão, vão ser ativados e vão despolarizar aqui, vão gerar um estímulo, né, uma despolarização, que vem aqui pelos nervos, ó, sistema nervoso periférico. Esse estímulo vai chegar até a medula espinhal. Da medula espinhal, que já estamos aqui no sistema nervoso central, ó, da medula espinhal esse estímulo vem aqui para o encéfalo, né, até o córtex, vai ser interpretado, né, só deu uma encostadinha, mas convém desviar desse objeto que pode causar um dano maior. Então, isso daqui tudo é interpretado, tudo é feito aqui. Claro que uma questão de milissegundos, né, gente? É muito rápido tudo, né? Aí esse estímulo agora de resposta, né, que é o tirar o antebraço do contato com esse objeto que pode traumatizar, volta para cá, ó. Ação-reação. Então, o estímulo volta aqui, ó. Agora como um estímulo motor, né? Olha lá. Pela medula espinhal. Ó. Aí o animal vai contrair a musculatura aqui e tirar o antebraço de contato com aquilo que poderia traumatizá-lo. Então, irritabilidade, condutibilidade, que foi toda essa condução que ocorreu aqui,
E contratilidade são todas as respostas. Então, tanto essa resposta aqui que foi gerada no próprio sistema nervoso central, como a resposta de contração dos músculos, né? Contratilidade. Tá bom? Vamos lá, continuar falando do sistema nervoso, então, das suas funções. Então, povo, o sistema nervoso tem a capacidade de detectar os estímulos, tá? Detectar as modificações, as mudanças, tanto no meio externo quanto no meio interno. Tá? Ele tem a capacidade de transmitir os estímulos gerados por conta dessas modificações. Tá? Então, por exemplo, aqui, essa detecção aqui tem a ver com a irritabilidade, a de transmitir os estímulos, a condutibilidade, tá? A de analisar, né, a situação, né, analisar aquele estímulo que chegou para ele, né? Isso seria a contratilidade, né, a de análise daquele estímulo, a utilização das estruturas das quais que ele tem controle, então praticamente o organismo todo, né, ele tem controle, então ele consegue utilizar essas informações que chegaram para ele de forma a gerar uma resposta, então isso daqui também seria contratilidade. Então ele consegue fazer isso daqui tudo em relação a calor, luz, energia mecânica, modificações químicas. Então, calor, como eu tinha dito para vocês, ó, o aumento ou a diminuição da temperatura. Tá? Temperatura tanto ambiental quanto a temperatura do organismo, a temperatura interna. Tá? Luz. Tá? A luz do ambiente. Né? Se eu tenho um ambiente com maior fonte luminosa, né? Vamos usar a nossa espécie como exemplo. Nós somos diurnos, né? Então, quanto mais luz no ambiente para nós, melhor. Não para dormir, tá? Mas para exercer as nossas atividades diárias. Né? Então, quanto mais luz, melhor. Porque o nosso sistema nervoso é adaptado, né, devido aí à nossa evolução, para trabalhar melhor, né, durante o dia, durante maior fonte de luz. Né? E à noite nós temos sono. Teoricamente, né, a nossa espécie ela está em constante, qualquer uma, né, aliás, né, está em constante evolução. Né? Então, devido aí às modificações de hábito, né, do ser humano, cada vez mais a gente está ficando bem meio diurno, meio noturno, e tem gente que troca facilmente o dia pela noite. Né? Tá? Não que isso seja a priori benéfico para o organismo, mas a longo prazo vai gerando adaptações e modificações na espécie ou em algum grupo daquela espécie. Isso é normal para a evolução e para a seleção natural. Então, a luz também, então, detecção de maior fonte luminosa ou menor fonte luminosa, maior ou menor fonte. Energia mecânica, aquele exemplo que eu acabei de dar para vocês da batidinha no antebraço ali do cão. Aquilo ali é energia mecânica. Tá? Então, ele consegue detectar, analisar, transmitir e utilizar essa energia mecânica. Tá? Então, detecta essa
batidinha, mas gera uma resposta mecânica também a essa batida, que é a contração dos músculos, de forma a desviar o antebraço do cão ali daquele objeto. Então, energia mecânica e modificações químicas. Essas modificações químicas aqui, gente, são principalmente no meio interno, porque o sistema nervoso, ele consegue controlar, por exemplo, a quantidade de oxigênio, a quantidade de CO2, de glicose, de sal, tá? De todos esses componentes do nosso plasma sanguíneo, né, do nosso meio intersticial, ele consegue, de alguma forma, controlar as concentrações, tudo bem? Então, ele, por exemplo, se a gente tiver com a pressão de dióxido de carbono um pouco mais aumentada, a nossa concentração de dióxido de carbono está aumentada, né? Isso significa que a gente está com alguma dificuldade respiratória, está numa altitude muito alta, está numa altitude grande, né, e tudo. Então, ele, de alguma forma, vai acelerar a respiração, né? E vai também fazer com que o indivíduo restrinja as suas atividades físicas naquele momento, vai parar um pouco, vai sentar, né, para poder respirar melhor e recobrar a quantidade de oxigênio, né, e eliminar aquele excesso de CO2 do organismo. Então, isso é uma modificação química. É um exemplo de modificação química. Tá? E aqui, como energia mecânica, a gente também pode falar da pressão arterial. Tá? A pressão arterial também é controlada por meio ali de energia química, química e mecânica também, na forma ali de contração e relaxamento dos vasos, por exemplo. Então, com essas capacidades ali anteriores, né, com também a irritabilidade, condutibilidade e contratilidade, ele organiza as funções do organismo. Né? Então, as funções motoras, viscerais, endócrinas e psíquicas. Tá? Tudo bem? A gente vai falar devagarzinho de cada uma delas para cada região que a gente for abordando do sistema nervoso. Tudo bem? Tá? Falando aqui das atividades motoras, a gente fala, nesse caso aqui, da musculatura estriada esquelética, né, que tem um controle essencialmente voluntário. Tá? As viscerais, né, que são ali a contração da musculatura lisa, musculatura cardíaca. Né? Também as glândulas, né, as glândulas exócrinas, como as glândulas salivares, né, o pâncreas exócrino, o fígado, as glândulas na parede intestinal, também da mucosa intestinal, as funções endócrinas, né, que a gente ainda vai falar muito na segunda parte da disciplina, né, sistema nervoso endócrino, então glândula tireoide, paratireoide, hipófise, né, adrenal. A gente vai falar também do controle do sistema endócrino e as psíquicas, né, que, assim, no caso dos animais domésticos, essas funções psíquicas, obviamente, são menos complexas do que a do ser humano. Tá? Não que, de forma alguma, que não seja relevante, né? Inclusive, eu vi em algum lugar aí uma pós-graduação em psiquiatria ou psicologia veterinária. Achei bem interessante, eu acho que cada vez mais a nossa profissão ela vai evoluindo, né? Eu sou fã dessas análises psíquicas, né? Essas análises comportamentais que são tão importantes para que a gente possa entender os nossos pacientes melhor, né? E proporcionar maior qualidade de vida para eles. Tá? Então, isso daqui cada vez mais está sendo estudado, né? Isso é bem legal, bem importante para a evolução também da nossa profissão, né? Para a gente servir melhor aos nossos pacientes. Tá? Então, o sistema nervoso estabiliza as funções intrínsecas, né, que tem muito a ver com o controle visceral,
tá? O controle endócrino, o controle psíquico, né, do animal. Então, pressão arterial, tensão de oxigênio e de dióxido de carbono, teor de glicose, né? Isso tudo vai para visceral, tá? Os hormônios, então aqui endócrino, tá? O pH do sangue também visceral, né? E o comportamento do animal é a parte psíquica, tá? Então, todas essas funções intrínsecas, a pressão arterial do animal o tempo todo sendo controlada pelo sistema nervoso, se ocorre um aumento, ele vai ter reações para poder diminuir, se ocorre uma queda, ele vai reagir para que possa aumentar, né? Sempre tentando manter ali a pressão arterial ótima para o funcionamento do organismo. Isso para todas as outras funções é assim, gente, né? A função do sistema nervoso é ter o controle, né, das funções do organismo, né, porque ele funciona ali como um líder, né, como um chefe, como um líder, é mais como um líder, né, porque a organização dele é mais inteligente do que de um chefe autoritário, né, ele sempre trabalha para que tudo fique melhor para todos. Bem, até aqui tudo certo, gente? Dúvida? Alguma coisa? Não? Por enquanto tá Tudo tranquilo. Tranquilo? Beleza, gente. Tranquilo. Obrigada. Show. Então, falemos da organização anatômica. Deixa eu sumir com essa barra de tarefa aqui, que ela está me atrapalhando um pouquinho. Pronto. Então, ó, vamos falar da organização anatômica, então, do sistema nervoso. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Então, no sistema nervoso central, tá, nós temos o encéfalo e a medula espinhal. Gente, onde nós encontramos o sistema nervoso central nos cordados, nos animais que têm coluna vertebral? Onde a gente encontra o sistema nervoso central? Alguém dá essa resposta para mim? Onde a gente vai procurar? Você vai fazer uma necrópsia, tá? Você quer retirar alguma amostra, ou então você quer tirar uma peça de sistema nervoso central desse animal que você está necropsiando. Você vai aonde buscar as estruturas dele? O que vocês acham? Ninguém? No cerebelo? O cerebelo é uma parte. O cerebelo é uma parte do sistema nervoso central. Mas assim, você está necropsiando o animal aqui na sua frente, é um cachorro, está fazendo a necrópsia dele, né? Aí eu peço para você, pô, será que tem como você tirar uma pecinha de sistema nervoso central dele lá para o anatômico da faculdade? Você vai buscar onde? Aonde você vai abrir para poder tirar o sistema nervoso central dele? Você vai acessar onde? É porque quem falou aí tá com o microfone chiando um pouquinho, não escutei. Não ouvi. Gente. Medula espinhal, professora, aí onde você já escreveu, encéfalo e medula espinhal? Sim, a medula espinhal e o encéfalo fazem parte. Isso sim, eu sei que faz parte. Mas aonde eu vou buscar? Vamos lá. Deixa eu terminar essa apresentação aqui e botar lá no cachorro. Rapidinho. Vou botar ele aqui.
Olha lá, gente, ó. O sistema nervoso central, ele tá aonde no corpo do animal? Lembrando lá da morfolocomotor, tá? Onde que ele tá no corpo do animal? Dentro do esqueleto axial. Né? Lembrando lá das divisões do esqueleto dos animais, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Né? O esqueleto axial é esse que fica no centro, no eixo. Né? No eixo, áxia significa eixo, eixo central. Tá? Essa região aqui do esqueleto que acompanha o plano mediano. Né? Então, é esse esqueleto aqui, ó. Né? Quais são os componentes? Cabeça óssea, coluna vertebral, costelas e externo. Olha lá, ó. Externo. Tá? Então, o encéfalo, que é a região mais cranial do sistema nervoso central, fica onde? Ó? Na cabeça óssea, na região que a gente conhece como crânio. Então, se eu remover aqui, ó, os ossos do crânio, pelo menos essa parte aqui, ó, mais dorso lateral, ó lá, ó, a gente tem acesso ao encéfalo. Tá? Ó lá. Tá? Então, no animal que você está necropsiando, tira uma peça lá de encéfalo para mim, você vai aonde? Na cabeça. Você vai no crânio dele para retirar a peça. Né? Ou então para tirar uma amostra que seja, às vezes é só uma necrópsia. Tá? Medula espinhal, né, que também faz parte, ó, do sistema nervoso central, acabei de selecioná-la aqui, ó, tá, em roxo. Ela também está dentro do esqueleto axial. Ela fica localizada no canal vertebral, no interior das vértebras aqui, ó, no canal formado pela sequência de forames vertebrais. Tá? Então, tudo esqueleto axial. Então, cavidade craniana, né, lá no crânio, fica o encéfalo e a medula espinhal fica no interior do canal vertebral, tá? Sistema nervoso central. Então, uma característica marcante anatômica do nosso sistema nervoso central, que a gente abrevia como SNC, né? Ele está sempre no interior do esqueleto axial. Gente, por que o sistema nervoso central está localizado no interior dos ossos? Fala para mim. Para proteger? Proteção, exatamente, proteção. Exato. Tá? São estruturas extremamente nobres e necessárias. Então, ele está aqui localizado no interior dos ossos para que ele fique protegido. Agora, uma outra. Por que ele está localizado no esqueleto axial? Por que será que ele está bem aqui, ó, no plano mediano do animal? Bem no plano mediano. Tá? Por quê, gente? Para que ele fique melhor localizado. Tá? Para que ele fique melhor localizado para se relacionar com o sistema nervoso periférico. Tá? É muito melhor que ele fique aqui no centro, né, no plano mediano, e faça a emissão dos nervos, ó, para a periferia do animal, tanto no antímero direito quanto no esquerdo, tanto dorsalmente quanto ventralmente, tanto cranial quanto caudalmente. Tá? Então, ele fica localizado aqui
porque isso facilita, como é que eu posso dizer, a distribuição do sistema nervoso periférico. Tá? Isso facilita, isso daqui é uma lógica, né, extremamente importante. Olha lá. Ele fica aqui no esqueleto axial, como ele fica no centro, ele consegue distribuir o sistema nervoso periférico muito bem dos dois lados, nos dois antímeros, né, do animal, nos dois metâmeros, nos dois paquímeros. Distribui muito bem. Tá? Então, esse é o sistema nervoso central. Tá? Vamos acompanhar aqui as divisões dele. Vamos lá. Então, nós temos, povo, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, então, fica localizado na cavidade craniana, no crânio do animal. E a medula espinhal, que fica localizada no canal vertebral. Então, a gente já observou bem onde que ele se localiza e quais as razões, né, porque ele se localiza ali. Tá? Então, o encéfalo, povo, a gente vai dividi-lo em telencéfalo e diencéfalo, que formam a região que a gente conhece como cérebro. Tá? É a região mais nova do encéfalo. O que eu quero dizer com região mais nova? É a região que se formou durante a evolução, por último, mais recentemente, tá? Na evolução. O cerebelo, tá? E o tronco encefálico. O tronco encefálico e a medula espinhal, os dois, tá? São as regiões mais antigas na evolução, tá? Do sistema nervoso central. Então, são essas 3 regiões aqui. Tá? O telencéfalo e o diencéfalo, pessoal, são onde nós temos os processamentos mais complexos do sistema nervoso, tá? Principalmente no telencéfalo, onde tudo de mais complexo ocorre ali. Então, por exemplo, tomada de decisão, tá? Vários aspectos da psique, tá? As funções motoras mais elaboradas, a interpretação de estímulo visual, estímulo auditivo, tá? Gosto também de paladar, tato, tudo bem? O cerebelo dos cordados, principalmente dos mamíferos, né? É um cerebelo que evoluiu bastante, né? O cerebelo dos mamíferos evoluiu bastante, né? Ele tem ali diversas funções de extrema importância, como, por exemplo, a coordenação dos movimentos, a gestão do equilíbrio, o controle das funções motoras que são repetidas, são funções motoras executadas com frequência. E o tronco encefálico, que a gente posteriormente vai ver a subdivisão dele, que é onde ocorrem a organização de muitas funções viscerais, como, por exemplo, a frequência cardíaca, o controle da pressão arterial, da frequência respiratória, da coordenação de alguns estímulos, por exemplo, a tosse, o vômito. Então, tudo está coordenado aqui, organizado no tronco encefálico. Uma lesão no tronco encefálico é incompatível com a vida.
Tá? Essa região aqui é muito nobre, muito importante. Tá? E a medula espinhal, que é uma grande condutora de estímulos. Tá? Ela conduz os estímulos que foram gerados no sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico e vice-versa, tá? Do periférico para o central. Ela é um grande canal ali, né, de distribuição. A gente vai ver melhor a medula espinhal, a gente começa na próxima aula a falar exclusivamente sobre ela. Tá? Bom, então a gente já falou do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, gente? O sistema nervoso periférico não fica contido no interior de ossos, muito pelo contrário. Né? Se a gente pegar essa figura aqui, do ladinho, ó, a gente vê a diferença. Ó, o sistema nervoso central do animal aqui, todo contido no interior de ossos e localizado no plano mediano, no esqueleto axial, e o sistema nervoso periférico aqui, ó, todo distribuído pelo corpo, né, pelas regiões mais periféricas, mais distantes do centro. Tá? Quais são os componentes do sistema nervoso periférico? Os nervos, né, que a gente conhece muito bem, assim, né, pelo menos de forma leiga, nervo é uma estrutura que a gente ouve falar com frequência, e os gânglios. Tá? Além desses aqui, a gente tem também as terminações nervosas. Terminações nervosas. Então, os nervos são esses aqui, ilustrados ó, em vermelho na figura. Os nervos são os grandes leve-trás, né, ou só leva e só traz do sistema nervoso. São eu costumo colocar sempre essa analogia, essa comparação. É como se o sistema nervoso central fosse aquela cruz que a gente segura para uma marionete, aquela cruz de movimentação da marionete, né? E os nervos fossem as cordas. Tá? Então, os estímulos para a marionete vêm todos daqui, da cruzinha que você está segurando, né? Daquele aparato que parece uma cruz. E as cordas são a forma que a cruz transmite os movimentos para a marionete. Tá? E a marionete é quem? A marionete são os músculos, são as glândulas, tá? São as estruturas todas que são comandadas pelo sistema nervoso, ou seja, o organismo. Então, o organismo todo é comandado por ele, quer queira, quer não, de uma forma ou de outra. Tá? Gânglios. A gente vai ver melhor no passar da disciplina qual seria a estrutura de um gânglio, mas é o seguinte: os gânglios são onde os corpos dos neurônios, a gente vai ver melhor isso mais para frente, o que é o neurônio, qual é a estrutura dele, mas é onde os corpos dos neurônios estão localizados no sistema nervoso periférico. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui no cachorro, que tem uma representação boa aqui nele, ó. Olha só. Isso daqui é um nervo hilipogástrico, que está vindo lá do nervo lombar, daquele segundo nervo lombar ali. Esses aqui que eu acabei de selecionar, que são esses plexos aqui, ó, são gânglios. Todos esses que eu estou selecionando. Ó.
Então, são estruturas onde os corpos dos neurônios estão localizados. Tá? Por enquanto, gravem isso. Tá? Por enquanto, só esse conceito bem leve. A gente vai ver melhor a estrutura deles, como que eles são formadinhos mais para frente. Então, esses são os gânglios aqui localizados no sistema nervoso periférico. E as terminações nervosas que eu estava falando? As terminações nervosas seriam os receptores. Tá? Então, terminação nervosa são os receptores. Lembra que eu estava falando para vocês um pouquinho aí antes sobre os estímulos que são percebidos, por exemplo, do ambiente? Então, seria um estímulo mecânico, aquele exemplo que eu dei da pancadinha que o cachorro levou no antebraço. A estrutura que percebeu aquele estímulo, né, que percebeu aquela modificação e gerou o estímulo, seria um receptor. É uma terminação nervosa. Então, esses receptores, eles vão perceber modificações de pressão, dor, né, de algo nocivo que está ocorrendo, de temperatura, bem, modificações químicas. Tá? Então, só para ficar bem claro que esses receptores aqui percebem tanto modificações externas, né, a gente tem receptores para as externas, e os para as internas também. Tá? Então, por enquanto, é só esse geralzão aqui, pessoal. Dúvida na organização anatômica do sistema nervoso? Alguma coisa? Tudo certo? Tranquilo, né? Tá bom. Vamos lá. Aqui, gente. Nessa outra figura aqui, a gente tem um gatinho, né? Com o seu sistema nervoso ilustrado aqui de uma forma bem básica, bem fácil de ver aqui, ó. Então, dá pra gente visualizar legal, gente, ó, o sistema nervoso central totalmente localizado aqui dorsalmente, né? E no plano mediano. E o sistema nervoso periférico aqui todo distribuído, tá, para as regiões mais longínquas, para as regiões mais periféricas do corpo do animal. Nessa outra figura aqui, nós temos um corte transversal da vértebra de um animal. Pode ser desse mesmo gatinho aqui, ó. Então, esse daqui é uma vértebra, lembrando da morfo locomotor, né? A vértebra aqui, o arco da vértebra, o corpo da vértebra, que é aquela região mais ventral, aquela massa óssea, o arco da vértebra sobre o corpo da vértebra formando o forame vertebral. Se eu coloco as vértebras organizadas, os forames vertebrais enfileirados formam o canal vertebral, e lá no interior do canal vertebral está a medula, tá? Spinal cord, medula espinhal, tá, em inglês. Tá? Então, a medula espinhal localizada lá no interior do canal vertebral. E aqui, ó, nas laterais da medula espinhal, nós temos as raízes nervosas da medula, que estão formando os nervos. Olha lá, ó. Então, aqui a gente percebe bem, a gente visualiza, né, a transição de sistema nervoso central para sistema nervoso periférico e vice-versa. Tá? Eu tenho estímulos que saem aqui da medula espinhal e vão para os nervos, e tem estímulos que vêm dos nervos e vão para a medula espinhal. Tá? A gente vai ver melhor
daqui a pouco. E nessa outra figura aqui, eu coloquei só para ilustrar uma visão esquemática, uma vista dorsal esquemática do sistema nervoso central aqui de um cão, né? Então, o encéfalo, a medula espinhal, tá? Aqui centralmente, e nas laterais o sistema nervoso periférico, tá? Olha lá. Para vocês visualizarem os gânglios, tá? Que a gente tem, ó, esse conjunto de gânglios aqui na região abdominal dorsal. Seria só para demonstrar para vocês mesmo nessa figura. Esse aqui são gânglios do conjunto paravertebral que a gente chama. A gente vai ver melhor como que eles se estruturam aí. Vamos lá. Gente, as informações, elas vão de um órgão efetor para um órgão receptor. Então, por exemplo, o órgão efetor aqui é o sistema nervoso central, tá? O SNC. E o órgão receptor seria o coração. Então, lá, vou colocar aqui a região para vocês, onde esse estímulo é gerado, lá no tronco encefálico, tá? Tá, que a gente abrevia como TE, tronco encefálico. Eu tenho um estímulo gerado aqui para que o coração contraia. Esse estímulo é levado pelo sistema nervoso periférico, isso daqui, ó, sistema nervoso periférico, tá, ó, SNP. Esse estímulo é levado pelo sistema nervoso periférico até o órgão receptor, que no caso é o coração. Aí a resposta dele contrai. Da mesma forma que tem também a contraia, contrai, relaxe, relaxa. Tá? Então, eu tenho um órgão efetor e um órgão receptor. Tá? Tudo bem? Para essas ordens, para essa condução de informações. Então, a informação ela vem do sistema nervoso central, passa pelo periférico para chegar até o receptor. Ó, olha lá. Contratilidade. Contratilidade. E aqui, condutibilidade. Tá? E a irritabilidade, onde que entra aqui? A irritabilidade. Por exemplo, esse coração aqui tem um foco de isquemia. Há um foco de isquemia nessa região aqui, tá? De um átrio. Eu vou ter aqui, ó, a ativação de nociceptores, terminações nervosas. Tá? Esses nociceptores vão gerar, então, um estímulo, ó, que vai dessa inervação aqui para o sistema nervoso central. Tá? Então, isso daqui seria um exemplo de irritabilidade. Qualquer capacidade de detectar estímulos, tá, é irritabilidade. Tudo bem? Dúvida?
nesse exemplo que eu dei? Até Tranquilo? Beleza. não, Não ouvi, filho. eu falei que não é muito, não, mas tranquilo, tinha muita coisa. Não, muita coisa. O seu microfone está chiando um pouquinho, eu não entendo o que você fala, filho. Mas eu acho que eu entendi. Então vamos lá. Falemos do impulso nervoso, gente. O impulso nervoso é a forma que as estruturas nervosas têm de conversar entre si, tá? Tem de conduzir, condutibilidade. Tá? Toda a condutibilidade do sistema nervoso se deve a essa propriedade dele, que é essa capacidade de gerar estímulos, gerar e conduzir estímulos. Então, esse impulso nervoso, ele também é conhecido como potencial de ação. Tá? Gente, os neurônios, tá? Que são as unidades funcionais do sistema nervoso, são as células nervosas de maior importância, são células excitáveis. Tá? São células excitáveis. O que seria esse tipo de célula? Que é capaz de gerar e transmitir potenciais de ação. Tá? Gera e transmite potenciais de ação. Além dos neurônios, é importante a gente ressaltar aqui, nós temos mais dois tipos de células excitáveis. Nós temos também as células musculares, as fibras musculares e as células glandulares. Então, as glândulas também têm células aí que são capazes de... Os neurônios é que são mais capazes de gerar potenciais de ação mais consistentes do que essas outras células, mas elas também gera e conduz estímulos nervosos. Então, esse impulso nervoso vai percorrer toda a extensão do neurônio, tá? Antes da transmissão para a célula seguinte. Tá? Então, pode ser outro neurônio, um neurônio de associação, ou então até uma célula-alvo. Que pode ser uma fibra muscular, ou então uma célula glandular. Então, coloquei aqui essa representação bem fofa de um estímulo nervoso sendo transmitido. Então, esse neurônio aqui, bonitinho, está recebendo essas informações passadas pelo estímulo. Ele recebe e vai transmitir para os outros. Tá? Pode ser outro neurônio, um neurônio de associação, né, que é um tipo de neurônio que só serve para passar, é como se fosse um telefone sem fio, né? Para passar para o próximo, ele não vai até uma célula-alvo e faz com que ela exerça alguma ação. Tá? Ou então de um neurônio para uma célula-alvo dessas aqui que eu falei com vocês, ou uma fibra muscular ou uma célula glandular. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Que horas são? Povo, são 9h35. Eu vou fazer o seguinte, antes da gente começar a falar do neurônio aqui, eu vou dar um intervalinho de 10 minutos. Tá? Dou um intervalinho de 10 minutos agora
e a gente volta 15 para as 10, tá? E vai até 11h10 tranquilamente, tá bom? Então deixa eu parar aqui a gravação para a gente poder ficar com a aula em 2 partes.